Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thiago Midlage, médico cardiologista, sócio fundador da Skillmento, a plataforma de cursos e mentorias para tornar você um profissional de alto padrão. Olá pessoal, eu sou o Diego, também aqui na Skillmento, trabalhando com o Thiago. Hoje nós estamos aqui com o nosso podcast e com um tema muito legal, muito importante. Nós vamos falar a respeito da habilidade de comunicação interpessoal para os futuros médicos, né? Essa é uma qualidade, uma habilidade que cada vez mais a gente tem que dominar. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui com muito prazer ela que eu já li aqui, Thiago, é um fenômeno, né? Eu sou suspeito a falar. Bom, você é suspeito, né? Mas eu vou apresentar aqui a Riva Weitman-Sausten, que, olha só, ela é dentista, formada pela Universidade Paulista, fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Camilo, mestre em distúrbios da comunicação pela PUC, aqui de São Paulo, tem uma formação em abordagem centrada na pessoa, pela Síntese Educação Corporativa, formação em Personal e Profissional Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, cofundadora e sócia-diretora da Comunique, Comunicação Interpessoal, consultora e facilitadora para o desenvolvimento das pessoas com foco no aprimoramento da comunicação interpessoal e atua há mais de 30 anos no segmento corporativo e no serviço de saúde. Bom, então se a gente precisava falar de comunicação, a gente tem a pessoa certa aqui com a gente, né? É a referência, e a gente só lembrar que a Comunique é parceira da gente do Skillmento, né? Exatamente. A gente está com a parceria já há um bom tempinho e é parceira nossa. Muito Iva, bom. seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo aceitar o convite, é uma honra para a gente começar esse podcast dessa maneira, com um tema que eu vindo para cá ontem, eu andando no hospital ontem, eu estava ouvindo um podcast e do Joel J com o Otaviano Costa, que ele é comunicador. E eles usam um termo durante o podcast que comunicação é a habilidade do milhão. Então, nada para a gente começar esse podcast com esse tema que para a gente é uma das principais soft skills. Riva, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito o convite. É um prazer muito grande poder compartilhar a minha experiência, os meus conhecimentos sobre um tema que é tão relevante nas nossas vidas pessoais e profissionais e para a área médica é fundamental. Então, é um grande, grande prazer. E se tudo bem, vou contar um pouco a minha história. Por favor. Claro. Já está todo mundo curioso em saber perguntar como é que foi essa jornada aí. De dentista para fono também, conta um pouquinho sobre isso, me conta. Olha, eu me formei em odontologia e eu terminei, fiz, né, até uma atuação profissional pós a formação, mas eu não me encontrei. E eu queria ter um relacionamento mais próximo com as pessoas, embora, claro, o dentista tenha todo um relacionamento, mas ele é muito técnico. E eu queria muito uma área que eu pudesse falar mais, ouvir mais. E aí eu falei, vou começar tudo de novo. E aí eu fiz a fonoaudiologia. E na fonoaudiologia é muito interessante, porque não sei se vocês conhecem, mas a atuação do fonoaudiólogo, ela é essencialmente clínica. Reabilitação de voz, distúrbio de fala, distúrbio de linguagem, distúrbio de escrita, distúrbio de deglutição. E lá atrás, há mais de 30 anos, eu com outros colegas desbravamos um caminho dentro da fonoaudiologia muito novo, que é o de aprimoramento da comunicação interpessoal. Vamos pensar que todas as pessoas podem melhorar sua comunicação e não que tenham um distúrbio prévio. Então, nós começamos a atuar com o aprimoramento da comunicação interpessoal, primeiro em centrais de atendimento, instituições financeiras, oferecendo ferramentas, recursos para o pessoal de call center que precisava falar melhor, ouvir melhor o cliente, então trabalhar a escuta, a voz, a linguagem, e ali começou então um novo ciclo de atuação profissional. E começamos então, começamos, né, nos call centers, fomos para as unidades também de saúde. Você saiu dessa parte clínica e foi para uma parte mesmo de, literalmente, de comunicação. De desenvolvimento. Pois é, porque hoje é fácil a gente falar de comunicação no sentido de oratória. Hoje tem muito curso de oratória, muita gente colocando isso nessa posição. Exato. Mas pensar isso há 30 anos, né, e uma mudança de fono, quando a gente lembra de fono, a gente está lembrando muito
muito dessa reabilitação, né? Sim. Dos distúrbios de fala. Parte muito clínica, eminentemente, exato. né? Isso. E não da comunicação em si. Então é interessante que há 30 anos você já teve essa Legal mudança, demais. essa visão de comunicação, já entendendo a comunicação como uma das principais habilidades das soft skills que a gente fala muito, né? Exatamente. Muito interessante isso, Riva. Exatamente. Então, é importante até destacar aqui que hoje a Comunique, a empresa, nós, eu, minha sócia, nós atuamos com profissionais que querem falar melhor com o público, performar melhor em reunião, mas o que a gente traz é uma visão mais integrada da comunicação, que não é só a oratória. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês. Legal. Então, quando a gente adentrou nesse segmento do aprimoramento, em que as pessoas podem se relacionar melhor, né, nas suas diferentes situações de comunicação, sejam pessoais, sejam profissionais, o mundo se abriu e foi interessante porque cada vez mais empresas do segmento corporativo e dos serviços de saúde, clínicas, consultórios, começaram, precisamos aprimorar a comunicação da equipe de atendimento, precisamos aprimorar a atuação do médico também na sua relação com o paciente e com a sua equipe interna. E como é que você foi para essa área da saúde em si? Porque, como é que você chegou na área da saúde? Médicos e clínicas, como é que foi isso? Foi muito interessante porque uma amiga querida, ela fez assim, Riva, Renata, né, minha outra sócia, na época a Patrícia também era sócia da empresa, ela falou, Riva, você pode atuar numa clínica de dermatologia top e trabalhar o aprimoramento da comunicação da equipe de atendimento? Eu falei, Renata, vamos? Vamos. Bom, vamos. E aí foi o primeiro passo dentro da área da saúde. Entramos nessa clínica, uma dermatologista muito conceituada, e ela pediu que a gente atuasse nessas três, vamos dizer assim, nesses diferentes contextos, equipe de atendimento com os médicos e com a equipe de assistência clínica, porque tem com as enfermeiras, as assistentes, e como é uma clínica de dermatologia, a gente atuou com tudo. E aí eu fiquei surpresa, porque ela falou assim, Riva, eu quero que vocês atuem também com o manobrista e com as copeiras. Olha, legal. Aí eu falei, legal. Tá bom. E aí nós desbravamos. Ali foi uma experiência muito rica, porque ali a gente foi entender a realidade de uma unidade de saúde, de um serviço de saúde. Fizemos um diagnóstico de toda a parte de atendimento, tanto da equipe de atendimento, dos médicos, das assistentes, fizemos todo um período de observação. Com isso, entendemos onde poderíamos atuar e aí começamos a capacitação, dando recursos para que todos esses profissionais pudessem desenvolver uma comunicação eficiente e humanizada e acolhedora. E depois a gente entendeu, isso foi assim uma sacada de, poxa, não dá para fazer um treinamento e acabar. Precisamos acompanhar essa equipe. E aí a gente começou a desenvolver uma terceira etapa do trabalho, que foi o acompanhamento da equipe pós-capacitação. Então, hoje a gente tem desenvolvido esses programas onde você tem um diagnóstico, um raio-x, a capacitação e depois o acompanhamento. E dali foi assim, aí a gente começou a atuar em todas as clínicas que vocês possam imaginar, né? Em áreas, vamos dizer assim. Não só mais de dermatologia, atendemos várias clínicas de dermatologia, mas cirurgiões que fazem a parte bariátrica, cardiologistas. Então, foi assim um boom. E aí nós fincamos o pé dentro da área da saúde. Muito bom. Parabéns, viu? Que história legal e que carreira também, putz, brilhante. Muito legal mesmo. E eu falei assim, eu tenho duas missões aqui hoje, tá, Diego? Primeiro, fazer uma entrevista da melhor maneira possível, tentar extrair o máximo que a gente conseguir, mas também é fazer bonito, né? Porque eu não posso passar vergonha com a professora, né, Diego? Por que você não pode? Conta! Por quê? Porque a história começa lá atrás. Eu não lembro exatamente quando foi o ano, né? Quando
eu sempre gostei dessa questão de comunicação. E eu eu ainda tenho, mas enfim, é um processo evolutivo, a gente vai falar sobre isso depois, mas eu tinha uma dificuldade de comunicação. E aí eu fui caçando isso. Estou falando há mais de 10 anos, Eu acho. 11 anos por aí, mais ou menos, tá? E aí eu caçando, conversando com colegas sobre comunicação, encontrei uma fono no hospital, conversei sobre isso com ela, e aí ela foi olhar tal, e ela conhecia a Riva em palestras, e falou, Thiago, eu acho que a Riva pode te ajudar. E aí eu mandei uma mensagem, eu liguei e falei o que eu estava precisando, né? Falei, olha, Riva, a gente não falava em coach, estou falando há 11 anos, não se falava de coach, não se falava de oratório, nada disso, eu só queria comunicar melhor, eu queria aprender... Aprimorar. Exato, eu queria aprender a me comunicar melhor, porque eu já vinha pensando nessa questão dessa habilidade como fundamental, né? E aí eu procurei a Riva, a gente sentou, né, Riva? Conversamos, a princípio não existia Aí acho que é melhor você contar aí, né? Melhor você contar. Isso. Porque... Então, como é que foi, né, esse processo? A primeira coisa é compreender, identificar quais eram, né, os seus comportamentos comunicativos positivos e aqueles que poderiam ser melhorados. Então, a gente faz sempre, em qualquer trabalho individualizado, que foi o seu caso, fazer uma autoavaliação para a gente entender aonde que a gente poderia focar. A partir, vamos dizer assim, desse raio-x, a gente entendeu quais aspectos do comportamento comunicativo você poderia aprimorar e que a gente vai, imagino eu aqui, comentar todos esses recursos. Então, esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento, porque para a gente aprimorar a comunicação, nós precisamos olhar para dentro e se perceber. Porque enquanto eu não percebo, puxa, eu estou com dificuldade. Nossa, de aqui projetar a minha voz, né, de ser mais empático, olhar olho no olho, né, as palavras que eu vou usar. Então, a gente define quais são essas oportunidades e aí a gente começa um trabalho propriamente dito, oferecendo ferramentas, recursos para o aprimoramento. Para o sucesso desse trabalho, é muito importante esse autoconhecimento, se perceber, por isso a gente usa muito, né, os vídeos, as filmagens, as gravações, para que a pessoa, no seu caso, poder olhar e falar, nossa, eu posso melhorar isso aqui, nossa, eu não olho, nossa, eu nunca percebi que eu fazia isso. E aí, ir para a capacitação e dar ferramentas para que você possa se desenvolver. Então, é um trabalho de dentro para fora. Não é um trabalho que eu chego e falo assim, doutor Thiago, faz isso. Agora, ele precisa perceber. E muitas vezes, isso a gente pode até já falar, né, dos estudantes que estão, né, se formando para atuar na medicina, que muitas vezes eles, e todos nós, não percebemos alguns comportamentos que a gente faz. Por isso, é um trabalho de ganho de autopercepção. Quanto mais eu ganhar autopercepção do que eu posso fazer melhor, fizer sentido, eu consigo fazer diferente, através, claro, de treino, né, de conscientização, e tem que ter muita consciência. Então, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autopercepção. Né? Autopercepção, boa. E eu acho que é legal destacar isso por 2 pontos. Eu acho que até o pessoal que está acompanhando a gente precisa entender um pouco o significado dessa nossa etapa aqui da nossa conversa hoje. Olha só que interessante, a gente tem 2 pessoas que foram, para cada necessidade, visionárias. Né? Então, Riva lá há 30 anos notou que poderia ampliar as ações dentro da fonoaudiologia, tirando a parte deglutição, do distúrbio, a parte de distúrbio, fonação, né? Ir além do distúrbio. E pensar em algo que fosse realmente para comunicar e aprimorar habilidades. Você, em torno aí de 10, 11, 12 anos, percebeu em si, né, uma deficiência, uma carência. Falou, olha, eu preciso me aperfeiçoar. Acho que isso tem que ficar muito nítido para todo mundo que acompanha a gente, até porque na Skill Mentor a gente tem essa ideia de despertar habilidades ocultas, né, de fomentar o desenvolvimento de alguma ferramenta que você sabe que precisa. Exato. Mas ou não tem, ou a tem, mas precisa remodelar, lapidar. Aprimorar, Exato. desenvolver. Então, acho que aqui a gente tem um case de sucesso, né? Porque, afinal de contas, você
olhou para si e falou, olha, putz, eu não sou uma pessoa que talvez, ou me comunico bem, mas eu preciso corrigir, Exato. e buscou exatamente quem tinha a ferramenta para te dar. E durante o processo a gente descobre coisa que nem imagina. Tá? Uhum. E até hoje eu me pego lembrando de coisas que a gente discutiu há 12 anos, né? E que eu ainda comento, se eu não me parar, eu não me perceber, eu continuo cometendo os mesmos problemas. Sim. E aí é um trabalho de autopercepção, de você continuar trabalhando isso. Mas tem muita... Eu confesso, Iva, acho que eu já te falei isso uma vez, que mudou minha vida, tá? Eu falo isso abertamente, mudou minha vida porque foi um marco para mim. E muitas das coisas que eu tenho hoje e que eu consegui foi para melhorar minha comunicação, seja com o paciente, seja com o colega, seja multidisciplinar. Então eu não tenho dúvida quanto isso mudou minha vida e impactou muito. E até hoje, mesmo passado 12 anos, eu lembro com muito detalhe praticamente cada sessão que a gente fez. Que bacana. Nossa, para mim eu fico assim, uhul! Eu falo isso abertamente e felizmente acho que eu dá vontade de fazer para todo mundo. Por isso que eu falo que todo mundo deveria fazer, porque eu acho que é uma coisa que eu acho que já tem que inclusive convidar os nossos aí ouvintes que nos acompanham a conhecer também o seu trabalho, porque é muito legal. A gente vai colocar depois as credenciais sua e da Comunique também para que a gente siga também e participe e estreite mais na parceria, tá? Exatamente. Já entrando em comunicação, e aí eu lembro também que a gente falou lá do guarda-chuva, né? Então, quando a gente fala de comunicação, quando a gente pensa em comunicação, geralmente nós pensamos na comunicação falada e na escrita, tá? Fala um pouco mais disso, me conta a história do guarda-chuva, vamos entrar nesse ponto. O que é comunicação? Gostou do guarda-chuva? Muito, eu acho muito legal. Foi uma das reuniões que nós tivemos, foi mostrar o que é comunicação. Então, fala dessa amplitude que é a comunicação. Muito bem. Primeiro eu quero destacar que eu entendo que a comunicação de um profissional, um estudante, né, um médico, ele precisa ter essa comunicação eficiente e humanizada. Quero só trazer essa clareza. O que é essa comunicação eficiente? Já vou chegar no guarda-chuva. Essa comunicação eficiente é quando eu tenho uma comunicação eficiente, quando eu falo, eu me comunico de um jeito que o meu paciente ele vai compreender. Ele precisa compreender. Então, eu preciso ter muita consciência do que eu vou falar e como eu vou falar. Então, existe um cuidado com a expressão falada, né, e com a escuta. E há uma questão muito importante dentro da comunicação, que é a busca, quando você quer uma comunicação eficiente, uma conexão, no caso com o paciente. Sim. E o que é essa comunicação eficiente que gera conexão? É criar com o paciente uma sintonia, um campo de receptividade, mesmo nas situações delicadas, ele não se sinta com medo, ameaçado, que seja algo positivo. Então, essa comunicação eficiente vai acontecer quando eu penso na conexão, quando eu penso em ser flexível. Puxa, mas como assim eu, estudante, médico, ser flexível na comunicação? Porque cada paciente tem um perfil. Cada paciente tem um estilo. Se eu quero, como profissional, me comunicar bem, eu preciso perceber qual é o estilo do meu paciente. Ele é mais introvertido, ele é mais extrovertido, ele gosta de mais detalhes, ele é mais objetivo. Então, a conexão se dá nesse olhar para o outro. Muito mais do outro do que da gente, é isso? Claro que eu preciso cuidar, eu vou olhar para mim, para aquilo que eu preciso entregar, mas primeiro perceber o outro. Então, a eficiência vem dessa percepção. Porque se eu atendo todos os pacientes do mesmo jeito, talvez eu não tenha uma comunicação eficiente. E aí, por que a gente também traz a comunicação humanizada? Porque quando eu vou me comunicar com o paciente, eu preciso entender que ele está naquele momento numa situação de vulnerabilidade, que tem aspectos, além dos aspectos médicos, técnicos, tem uma questão emocional, tem uma questão que está ali em jogo.
E que o médico ele precisa perceber, puxa, eu estou percebendo que ele está nervoso, eu estou percebendo que ele está ansioso. Então, deixa eu entender, porque é um ser integral, ele não é só a parte técnica e fisiológica. Perfeito. Então, a humanização é quando eu olho esse cliente, esse paciente, nessa forma integrada, e aí eu posso perceber as emoções, eu posso perceber os sentimentos, perceber a vulnerabilidade e falar, puxa, eu estou entendendo que, né, estou percebendo que você está chateado, que você está talvez angustiado com o que eu estou falando, é isso? Então, isso é humanidade. Então, partir desse entendimento dessa comunicação eficiente e dessa comunicação humanizada. Então, pensando agora no guarda-chuva que você trouxe, então, se a gente pensa, um guarda-chuva tem o cabo do guarda-chuva, tem lá as varetas, né, tem o tecido. Nesse cabo, né, vamos pensar assim, que estão os elementos essenciais para uma comunicação eficiente, que é ter intenção para se comunicar bem, buscar essa conexão, que é fundamental, né? E ter consciência, o que eu vou falar e como eu vou falar para aquele perfil. Isso está naquela, vamos dizer assim, no cabo, vai. Naquele, vamos chamar como eixo principal. Agora, o que é comunicação? A comunicação, ela tem vários aspectos. Vamos pensar nas varetas do guarda-chuva. Então, eu tenho o que eu vou falar, que é a linguagem. É as palavras que você vai usar. Como é que você vai estruturar seu discurso? Essa é a linguagem. Eu preciso ter um elemento tão importante que é a escuta. Que estávamos falando em percepção. Preciso escutar, eu preciso perceber. E quando a gente fala em escuta, a gente fala em perceber não só as palavras que o paciente está dizendo, mas o que está por trás. O que eu percebo? A escuta. Nós precisamos pensar no nosso corpo. É outra vareta, vamos dizer assim. Então, o que eu penso quando eu falo corpo? Eu estou pensando em né, o meu tronco, a minha postura de cabeça, os meus gestos, a minha expressão facial, que é fundamental. A minha voz. A voz é outra vareta, vamos dizer assim. Se eu falo para vocês, nossa, eu estou tão entusiasmada de estar aqui falando com vocês. Nossa... Puxa, ou falar para o paciente, me conta o que está acontecendo. E ainda vou usar o corpo, né? Por exemplo, me conta o que está acontecendo. Cruza o braço, me conta o que está acontecendo. Né? Essa é outra vareta. Outra vareta importante é a questão do equilíbrio emocional. Sim. Comunicação e emoção tem tudo a ver. Se eu entro em tensão, se eu estou agitado, se eu estou com alguma questão, preocupado e não estou sabendo como lidar, pode saber que a sua comunicação talvez não vai ser eficiente. Então, eu preciso perceber a minha emoção para poder cuidar dessa relação. Um outro ponto é a fala, é a pronúncia. Eu preciso falar corretamente, eu preciso dar clareza. E às vezes tem alguns erros de fala, de pronúncia de palavras, que isso pode ser barreiras da comunicação. E a outra vareta, né? Estou falando várias varetas, por incrível que pareça, é imagem pessoal. Olha só. Eu preciso cuidar da minha imagem, porque a minha imagem, ela está revelando. Então, todos esses meus recursos, todas essas minhas varetas, elas são utilizadas de forma integrada, mas elas geram percepção. Então, se o médico, né, o próprio aluno que está em formação vai atender de qualquer jeito, na cabeça do cliente pode falar, nossa, poxa, não está em cuidado, que desleixo, parece que ele não está nem com vontade. Porque aí você não tem controle do que o outro percebe. Então, tudo isso faz parte de uma comunicação eficiente e conectada. Todos esses recursos. Manda. Senão a gente é atrito na comunicação. Não, muito legal. E eu queria puxar uma questão, que é uma questão médica mesmo. Tá. Né? O médico, ele hoje não, já tem algum tempo, mas hoje está muito na moda, ele é um comunicador. Né? Nos 30, 40, 50, 60 anos, talvez não.
talvez ele fosse apenas um mensageiro. Ele vai lá e dá o diagnóstico. Ele vai lá e dá a notícia. Ele vai lá e dá o prognóstico. E só complementando, os pacientes aceitavam essa maneira. Aceitavam, de uma maneira unilateral. Como pacientes passivos, pode ser? Exatamente. Isso mudou muito nos últimos anos, e que bom que mudou, porque hoje é uma via de mão dupla. Né? O médico ele passa a ser agora um comunicador, no qual ele precisa explicar, convencer, muitas vezes no bom sentido, né? Convencer, demonstrar, encorajar, conquistar. Né? Então, ele gerar confiança. Confiança, exato. Então, esse papel do médico em relação à comunicação, ela mudou radicalmente nos últimos anos. Tem um dado que não é oficial, não temos números, mas a gente sabe, inclusive nós estamos do lado aqui do Conselho Regional de Medicina, né? Na rua de trás, que a maioria hoje dos processos éticos profissionais bem lembrado, que acionam-se contra os médicos, o CRM tem essa impressão que a maioria das vezes o que é o fator ali detrator, vamos assim dizer, é a questão da comunicação. A maneira... Exato. A maneira como ele expressa... Ou não comunicar, isso talvez hoje seja o ponto mais sensível para, por exemplo, você ter um processo contra um médico. Ah, é? Exato. Não criar um vínculo que você permita essa comunicação eficiente. E aí, a maioria dos erros médicos, ou processos médicos, melhor falando, tem muito relacionado com falta de comunicação. Ou melhor, só para colocar isso mais fácil, se houvesse uma comunicação eficiente, se tivesse esse entrosamento com o paciente e médico, provavelmente aquele processo seria evitado. Olha só que a gente faz muito, a gente trabalhando junto com alunos, nas mentorias, nos cursos, a gente faz muito essa simulação mesmo, uma simulação. A gente pega um caso em que houve, por exemplo, uma ruptura da relação médico-paciente, a gente encena o caso e mostra para os alunos, falando, olha, nesse momento, essa postura, essa fala, ela rompeu ali a relação. Ela rompeu... Isso é bem importante, eu vou destacar aqui algumas vezes, a conexão. Exato. E aí, isso gera desconexão. Exatamente. Então, eu não tenho dúvidas que hoje, para a atuação do médico, ela precisa privilegiar esse relacionamento, essa qualidade de relacionamento, essa humanização, em que, vou trazer uma palavra muito importante, onde ele... perceba, porque comunicação é sobre percepção, eu estou falando aqui, vocês estão percebendo um monte de coisas minhas, mas ele precisa perceber acolhimento, cuidado, humanidade, disponibilidade. Então, e aí tem algumas questões, né? Porque se eu preciso entregar isso, né? Revelar isso, eu preciso me preparar para poder fazer isso da melhor forma possível. E aí, exatamente nesse contexto que eu queria te deixar duas perguntas. Tá. Né? Com toda a tua experiência, com a tua vivência dentro da área da saúde, se hoje essa habilidade, né, dominar essa habilidade da comunicação, ela é imperativa ao médico, ela é obrigatória. Sim. Ela não tem mais, eu quero me comunicar. Não. Você vai ter que se comunicar bem com o seu paciente. Se essa habilidade é uma habilidade tão requisitada, por que a gente tem tantos problemas na comunicação entre médico e paciente, entre médico e médico, entre médico e outras especialidades? Que isso é um problema clássico. Não à toa você está aí atuando nisso. Então, eu queria saber a tua opinião. Por que você acha que a gente tem realmente, mesmo que a demanda, mesmo que a exigência seja alta, por que a qualidade da nossa comunicação às vezes não é a melhor? Então, eu queria ouvir um pouco por que você acha isso e se tem, agora aqui nesse bate-bola que a gente está fazendo, algumas dicas, além das quais você já nos presenteou aqui durante a nossa conversa, que a gente poderia sinalizar para quem está acompanhando a gente, que está exatamente nessa fase, né, de começar essa interação ou de ter que fortalecer essa interação. E como a gente pode aprender? Primeiro, a gente ficou bem claro aqui que isso é uma habilidade que é passível de aprendizado. Ficou bem claro, não precisa nem comentar. Tem pessoas, desculpa, tem pessoas que têm um talento, que já são espontâneas, que têm uma leitura do outro, mas ainda assim, todas as pessoas podem aprimorar sua comunicação. Isso é importante. Então, na minha visão, esses
estudantes, ou até às vezes os médicos, eles não têm consciência desses recursos de comunicação, o que gera ruído. Uhum. Como eu posso usar o meu corpo a favor para me conectar, que é o olhar, né? O olhar é importante. A conexão pelo olhar é importante. Qual é a melhor forma de eu falar? Às vezes ele não sabe qual é a melhor forma. E ele não percebeu que falta esse recurso. Por isso, eu acho que os ruídos acontecem por essa falta de autopercepção desses recursos de comunicação, das varetas, vou só trazer para facilitar o entendimento, para poder estar com o paciente de uma forma conectada, humanizada. Então, o que é importante? Eu sempre digo, se eu quero melhorar a minha comunicação, eu preciso provavelmente fazer um processo de autoconhecimento, identificar quais são essas oportunidades de melhoria, aprender como é que eu posso usar, como é que eu posso usar a minha voz? Como é que eu posso usar a minha escuta? A minha escuta, claro, como é que eu faço para escutar melhor? Como é que eu faço o equilíbrio emocional? Como é que eu cuido do meu equilíbrio emocional? Então, a falta de consciência desses recursos e desse autoconhecimento, na minha opinião, gera esses ruídos, vamos chamar de comunicação. Então, eu dei um exemplo da voz, uso o corpo, né? Se eu falo assim, se eu uso a voz sem entusiasmo. Se eu, por exemplo, vou escutar, eu pergunto para o paciente, faço uma pergunta. Ele começa a falar, eu começo a interromper. Ele começa a falar, eu tô muito chateado, eu tô muito irritado com o que está acontecendo comigo, eu tô com essa dor, não resolve. Se eu falo assim, não, mas isso é simples. Ah, não, pera um pouco, vamos. Então, eu preciso acolher. Puxa, você está sentindo isso? Fala mais sobre isso. Então, poder validar, trazer esse acolhimento. Então, essa falta de consciência e de como usar esses recursos, as varetas, vamos chamar assim, isso gera muito ruído, né? Então, é importante. Eu já atuei com um médico que falava errado, ou falava também em termos técnicos que não... Que também não, o paciente não compreende. Então, existem muitas, vamos dizer assim, ruídos dessa não consciência. Dá um exemplo de outros ruídos. Você falou linguagem técnica é um deles, né? Essa que eu já quero entrar nesse ponto também, por exemplo, a velocidade, né? Hoje está tudo mais rápido. As consultas são mais curtas, né? De um modo geral. Como é que a gente consegue, como é que o estudante de medicina ou o próprio médico consegue treinar isso, tá, Riva? Assim, com consultas curtas, com a correria do dia a dia, com você tem uma consulta curta e que geralmente às vezes há atraso para chegar ao paciente, você embola, enfim. No dia a dia hoje, como é que a gente consegue lidar com isso de uma forma que gere conexão sem ser disruptivo ao mesmo tempo? Como é que a gente consegue fazer isso? Você consegue... Essa é uma questão. Quando o médico tem um tempo curto, ele acelera, porque ele tem um horário para acabar. Então, a primeira questão, eu penso que é buscar essa intenção de conexão. Né? Poder dizer assim, olha, quero saber o que você está sentindo, eu quero entender o que te incomoda, trazer uma postura acolhedora. Porque na medida em que você cria essa conexão, logo do início, e fala assim, estou aqui para te apoiar, são elementos que vão relaxando, que o paciente percebe, puxa, eu estou sendo acolhida. Por mais ágil que esteja sendo, é uma prática que já traz esse cuidado para que ele possa sentir confiança e poder até aderir, né? Puxa, e se sentir mais confortável. Então, quando você traz essa fala, né? Olha, eu estou aqui porque quero te escutar, quero ser seu parceiro nessa melhora, nesse tratamento. Então, me diga o que você está sentindo, validar isso.
E são questões rápidas que você pode validar. Então, assim, olha, vamos pensar aqui o que é mais importante agora nesse momento. Boa. Vamos focar. O que nesse momento é mais importante? Porque às vezes o médico, né, ele já traz assim, bom, então tem que fazer isso, tem que falar isso, tem que... o tratamento é esse, eu vou dar esse remédio, já faz toda o teu script, mas falta... a pergunta, o que para você agora é o mais importante? O que é relevante? Vamos começar, então, neste momento, por isso, entendendo o que você tem e quais são as possibilidades? Então, é como... É um acolhimento onde você vai escutando. Fazer perguntas assertivas colabora para que você escolha, naquele tempo que você tem, o que é prioridade, mas incluindo o paciente nesse processo. Eu não sei se ficou claro. Sim, então me pergunte, por favor. Não, é isso mesmo, é interessante. Então a questão não é o tempo de consulta, mas é a forma como você lida nesse tempo. Como que você vai conduzir? Acho que é a qualidade do que você consegue aplicar, da interação, da validação. O ser humano tem uma necessidade, eu não vou aprofundar, são necessidades humanas universais, que é uma abordagem desenvolvida por Marshall Rosenberg, né, que desenvolveu a comunicação não violenta. Então, qualquer pessoa que você está conversando, ela tem uma necessidade. Então, vamos pensar no paciente. Ele tem... E isso a gente percebe na nossa experiência de atuação nas unidades de saúde. Ele quer consideração, ele quer acolhimento. É claro que você não vai poder ficar só nesse... Mas se ele percebe que você está com a sua comunicação acolhendo, cuidando, validando, olha, eu estou muito nervoso, eu estou muito angustiado. Se não falou, você perguntar e ele perceber isso... Ganhou. Hã? Ganhou o paciente. Ganhou o paciente. Você se conectou. Exato. E com certeza ele vai... Puxa, nossa, bom, eu vou seguir o que ele está me falando. Eu vou seguir o que ele está informando como tratamento. Então, o que você vai falar, como você vai falar e escutar, a percepção é fundamental. Recentemente, alguns dos residentes com quem eu trabalho, eu falo assim, como é que eu tô lá num pronto-socorro, lotado, um monte de paciente grave, como é que eu vou atender bem o paciente em 5 minutos, 10, 15, sei lá, quanto tempo for necessário? Aí eu falei, olha, eu tenho um lema para mim nisso. Você pode fazer uma consulta de 1h30, de 2 horas, se for necessário, se tiver indicação, e se você tiver o tempo para isso. Você pode fazer uma consulta de 5, de 10, de 15, X minutos, desde que seja também adequado. Mas se você conseguir transformar aqueles 5, 10, X minutos nos melhores minutos do paciente, exatamente, você conseguiu fazer uma parte do seu papel e uma parte da sua comunicação. Se nesses 5 minutos você conseguir conquistar, passar confiança, transmitir, absorver as queixas, examinar, validar, acolher, mostrar o cuidado, né? E aí dei uma dica para eles, que hoje as coisas com os prontuários com inteligência artificial já estão ajudando a gente, mas ainda está se difundindo isso. Dei um exemplo clássico para eles, que é o computador. O computador ajuda, mas atrapalha. Né? Então, te atendendo, eu estou aqui, ó. Exato. Mas e aí? Me conta o que foi. Então, isso precisa ser muito cuidado. Eu sempre lembrado. digo essa questão que o computador é importante, ele está ali, ele precisa ser preenchido, mas eu preciso dar legenda para o paciente. Olha, eu vou nesse momento registrar todas as informações, mas eu estou muito conectado com tudo que você está falando. E para mim, esse registro é muito importante. Ou seja, você dá legenda. Porque o que você faz, ele percebe do jeito que ele vai falar assim, nossa, só olha para o computador, não olha para mim, olha pouco para mim, só fica ali. Então, mas se eu falar, olha, e eu faço isso nos meus trabalhos individualizados, eu falo, Roberto, você está me falando coisas muito importantes e para mim é muito importante registrar. Eu estou muito conectado. Então, tudo é como dar legenda para o outro. O médico, às vezes, acha que ele está fazendo perfeito e não está fazendo por mal, nada. Mas, às vezes, ele não está dando... Ele acha que está tudo claro para o paciente. Mas a gente precisa da legenda daquilo que a gente está fazendo.
Então, são vários aspectos da comunicação que precisam ser, desse guarda-chuva que eu falei, que precisam ser cuidados. Então, parar, olho no olho. Eu estou repetindo isso porque é muito importante. Ele falou alguma coisa que tem a ver com sentimento. Olha, eu estou entendendo. Não é fácil mesmo, mas eu estou aqui para te apoiar. Eu vi uma vez uma consulta, o colega falou, eu vou precisar agora escrever algumas coisas no prontuário. Aí ele parou e começou a escrever. Eu achei bem interessante. Isso lá atrás. Felizmente, hoje, nós temos algumas ferramentas de IA que conseguem pegar toda a nossa conversa e transcrever isso ajuda. Muito. Vai ajudar bastante. Está ajudando muito. Eu tenho utilizado no consultório e vem ajudando bastante, porque eu deixo aqui ligado, esqueço do computador, eu faço anotações simples no papel, então eu converso olho com olho. Né? Eu tenho uma atenção muito maior com o paciente do que ficar ali digitando e ficar olhando aqui. Não dá para a gente fazer isso. Então, hoje, eu consigo pegar tópicos, né, da consulta e quando acaba a consulta, ele já registrou tudo. Quando o paciente sai da sala ou no final do atendimento, eu vou e verifico as informações estão adequadas e dou ok para salvar no prontuário. Essa é uma dica preciosa. Ajudou muito isso aí. Parece coisa simples, mas no dia a dia muda muita coisa. Muito. Sim. Porque boa parte das queixas é isso. Ah, mas nem olhou no meu rosto. Exato. Isso é muito Fico olhando importante. no computador o tempo inteiro. Isso, exatamente. Então, são esses cuidados, essa atenção que é preciso dar para todos esses detalhes para que, de fato, o paciente se sinta acolhido, considerado, atendendo essas necessidades humanas que eu disse que são universais. Ele quer empatia, ele quer atenção. Sim. Então, nos 5 minutos, como você bem falou, puxa, o que eu posso fazer para mostrar que eu nos estou... melhores 5 minutos. E aí tem a ver com a intencionalidade, né? Que tá ali no cabo do guarda-chuva. Intencionalidade. Eu quero entregar esse acolhimento, eu quero entregar esse cuidado. Então, qual é a minha intenção? E aí eu escolho, se eu fizer isso, eu vou produzir conexão com o paciente ou eu vou produzir desconexão com o paciente. Você falou uma coisa interessante que a gente sempre comenta nas nossas mentorias, né? Que é a história do guarda-chuva, só que a gente utiliza o guarda-chuva amarelo. Você que apareceu algumas vezes aí, você já fez mentoria ou nossas aulas, a gente fala muito do guarda-chuva amarelo. Aqui o guarda-chuva da comunicação. Mas o guarda-chuva amarelo é uma analogia a ser o diferente em meio de tantos guarda-chuvas pretos. Se destacar em relação aos demais. Que legal. E aí é legal porque a gente está comentando assim, como tem, de um modo geral, tem isso, essa falta de comunicação, essa pressa, esse computador e não olha o paciente, você tem que aprender a fazer o diferente. Você tem que ter esse diferencial. Você tem que mostrar o seu guarda-chuva amarelo. O que você está fazendo para ser diferente em meio a tantos outros iguais? É isso que faz a diferença. Talvez não seja perceptível naquele momento, mas lá na frente vai. Você comentou do pronto-socorro, digo, os 2 primeiros pacientes que eu tive no consultório foram do pronto-socorro. Então, não estou falando que foi um trabalho bem feito, mas não é isso. Mas eu atendi um paciente no pronto-socorro, certa ocasião, e o paciente gostou muito e me procurou no consultório. Eu tinha um consultório, eu não tinha paciente nenhum, só tinha o cartãozinho, e ele gostou do atendimento no pronto-socorro, num ambiente de estresse, hostil, rápido e complicado, e ele gostou do atendimento e ele me procurou no consultório. Os 2 primeiros pacientes que eu tive no consultório, e foi um marco para mim, vieram desse ambiente, dessa diferença. Por quê? Porque certamente, eu não vou entrar em detalhes, certamente alguma coisa chamou a atenção dele e fez ele diferencial. Ele teve uma percepção positiva. Eu sempre, e assim, é algo que, né, os estudantes precisam entender. Tudo que eu faço, que eu falo, está gerando uma percepção. A gente não tem controle de como o outro vai receber. Portanto, eu preciso cuidar de tudo, né? Voz, corpo, imagem pessoal, a minha escuta, tudo para que chegue da melhor forma possível. Agora, tem um ponto muito importante, que eu penso que talvez seja um aspecto essencial. Quando a gente fala com o paciente, você falou algumas coisas, trouxe algumas orientações, eu posso dizer assim, o que eu falei tá claro? Faz a checagem. O que eu disse ficou claro ou você quer que eu detalhe mais? Porque aí eu sempre falo, tem pacientes que são mais visuais, outros auditivos, você pode pegar um papel e falar, então, você tá com essa, não ficou claro? Não tem problema,
Porque eu vou desenhar para você, ou eu vou mostrar um vídeo, ou eu vou detalhar, porque às vezes o paciente ele fica intimidado e não fala nada, sai e fala, nossa, mas eu não entendi bem o que ele falou, e sai com angústia. Você acha que, né, o médico acha que falou bem, mas fazer a checagem, isso faz parte da escuta, que é uma escuta ativa. A escuta ativa, ela é fundamental. Então, o que é essa escuta ativa? O paciente está falando, né? Se vocês estão falando aqui, comigo eu estou mostrando o que eu estou vendo, eu faço o que a gente chama de meneio de cabeça. Eu posso falar, nossa, que legal, tá, puxa, que bom. Nossa, isso aqui chato que você tá... Então, você vai mostrando que você está escutando. Reagindo, né? Que você está reagindo. Agora, se eu fico também com uma fisionomia... Não, e eu fico... Eu brinco, tem aquela fisionomia enigmática que é assim, ó. Você não mexe. Tô feliz, tô triste, tô alegre, tô surpreso. Você fica assim, ó. Anímico. Então, é isso. É muito, muito importante a percepção. E quando fala percepção, é escuta. E tem alguma maneira, aí eu tô perguntando de curiosidade mesmo, tem alguma maneira de a gente conseguir perceber esses detalhes do ouvinte, né, do paciente? Para perceber essas questões. Exato. Por exemplo, esse é mais auditivo, esse é mais visual. Como é que eu consigo ver? Tem alguma dica, né? Uma dica para a gente tentar entender isso melhor? Eu penso que, às vezes, em pouco tempo, você não consegue identificar exatamente. Mas o olhar dele, do paciente. Então, às vezes, o paciente faz assim, ó. Ele fica assim, você começa a perceber, ele te dá dicas de que ele não está entendendo. E, às vezes, quando eu falo, tô atendendo o cliente, eu falo assim, ó, você está franzindo a testa. Eu acho que eu não estou sendo clara. Quer que eu volte? Aí a pessoa está assim, por exemplo, ela está balançando, ela está... Você percebe? Ela tá, tô aqui chacoalhando, né? Aí você fala assim, poxa, tem alguma coisa que você queira que eu fale? Tem alguma preocupação? Eu tô percebendo, é isso? Legal. Eu vou checar. Eu não posso falar assim, você tá nervoso, você tá ansioso. Então, essa percepção é muito importante. Tiago, e Riva, a gente está com um problema, né? Porque eu acho que nós vamos ter que chamar a Riva novamente para uma segunda, terceira, talvez, né? Etapa, porque o nosso tempo está acabando. Né? Vamos correr um pouquinho, mas tem umas coisas interessantes para a gente falar. Eu acho que vamos tentar espremer um pouquinho essas coisas. Tá bom. A conversa é muito boa. E eu vou tentar ser mais rápido. Tá bem legal. Muito legal mesmo. Puxar coisa mais interessante. Assim, tem muita coisa para falar e eu não queria parar, né? Mas, assim, eu queria entrar em dois pontos importantes, tá? Primeiro, assim, aí bem direto. Hoje, essa é mais com você, Diego, você trabalha mais com isso. A questão das provas práticas, né? E trazendo... Fala um pouquinho disso, Diego. Você que está mais dentro no dia a dia do meio médico, né? Principalmente para concursos, né? De residência, que é quando o médico vai fazer a sua especialização. Hoje a gente tem modelos de prova. Então tem aquela prova clássica que você vai lá e faz um monte de X, né? Uma resposta técnica objetiva, e tem algumas instituições que priorizam muito a realização de uma prova prática, uma prova de habilidade. Que tem dinâmica, tem teatro. Teatralização, você interage com o ator, com o manequim, vale tudo. E eu já vi, e já montei, na verdade, também, estações em que a habilidade a ser testada era exclusivamente a comunicação. Exato. Então, por exemplo, eu coloquei o candidato para conversar com um ator, uma atriz, e falar assim, olha, a sua missão, né, nessa estação é comunicar, por exemplo, uma má notícia, um óbito, uma doença intratável, terminal, o falecimento de uma criança, não sei. A gente cria um cenário e a gente coloca o candidato nessa... E isso tem um checklist, né, que a gente vai tentando para ser mais objetivo possível. E é ali que tudo acontece, porque realmente poucos têm acesso a isso durante a formação, ou treinam, ou se dedicam, ou entendem essa necessidade. Sim. Então, acho que seria muito interessante também a gente tentar levantar quais seriam os pontos principais, por exemplo, porque os nossos ouvintes com certeza ou estão passando por isso agora, por esse processo, ou vão passar. Por um processo seletivo. Com certeza. E tem duas coisas interessantes aí que a gente consegue ver. Uma é depois da formação médica. Então ele vai fazer a prova de residência, né? E aí tem essas estações, essas provas práticas, simulações práticas. Sim. Mas eu estou vendo também esse tipo de avaliação para ingressar na faculdade de medicina. Ou seja,
Eu estou falando do estudante que acabou de sair do Sim, terceiro ano, também tem. tá? Acabou de sair do terceiro ano do cursinho, ele está fazendo a prova para fazer vestibular para medicina, e aí tem estações práticas desse tipo de comunicação. Como é que você... E é muito realista, tá? É muito realista, com atores mesmo, e Sim. cria uma situação bem complicada. Então, tem 2 cenários. Um é o paciente já fazendo a medicina que vai E que fazer vai ainda a passar por uma especialização. prova de Isso. residência e aquele que vai ingressar. Exato, são dois momentos. Dois momentos. E eu queria ver a sua opinião sobre isso, tá? Porque assim, isso é bem polêmico, tá? Porque eu tô falando de 2 perfis diferentes, tá? Mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso, em relação tanto na primeira fase do ingresso dele na faculdade, quanto também no ingresso dele na residência, com esses tipos de simulações. Tá. Eu preciso contar para vocês que eu já preparei jovens para entrar na para entrar no curso de medicina. Uhum. Por exemplo, o Einstein ele faz Sim. essas atividades. Eu penso que é muito importante, faz sentido para mim Uhum. ocorrer esse processo seletivo para identificar essas habilidades comportamentais. Por quê? Porque a medicina ela é uma atuação relacional. Eu não acho que ela tem que ser a nota principal, tanto é que até onde eu sempre acompanhei, ela é uma parte da nota, mas faz sentido na medida em que o selecionador ele quer identificar a maturidade comunicativa, a questão do pensamento crítico, se ele tem uma atuação de liderança, Postura. de colaborativa, uma postura colaborativa, esse pensamento crítico, que é assim, como é que ele avalia a situação, né? Se avalia numa perspectiva ampliada. Então, acho que eu acho que tem a sua... tem um significado. Eu acho que faz um sentido. E é importante ao momento que os candidatos, no caso, aqueles que vão entrar para a faculdade, se preparem para isso. E é incrível, porque esse processo, ele é muito rico de autoconhecimento. Porque o jovem, ele às vezes não tem essa habilidade comportamental. E ele ganha essa habilidade que vai colaborar nesse processo seletivo. Então, eu acho que faz sentido. Eu só não acho justo falar assim, passa ou não passa por isso. A composição, ter essa visão não só técnica, né, do conhecimento técnico, e ter essa visão comportamental, emocional, que no final das contas é a maturidade comunicativa e emocional, eu penso que faz sentido. Todas as vezes, aí é uma experiência minha e eu não posso generalizar, mas que passaram por esse processo comigo, foi assim muito importante, inclusive por um autoconhecimento e para poder lidar com essa situação. Então, o que é que se espera numa atuação dessa? Exatamente uma comunicação humanizada, eficiente, a escuta. Tudo isso que a gente falou do guarda-chuva, ela precisa aparecer nessas atividades. E não é certo o que está certo e o que está errado, mas é como que você raciocina. O cuidado, se tem a humanização, se tem a escuta, se faz perguntas. Então, eu penso que isso é importante. E de novo, toda pessoa, seja candidato, seja um médico que já está formado, vai para uma residência, é importante fortalecer e ganhar essa habilidade, ou potencializar, porque às vezes já tem, mas ganhar, essa habilidade de comunicação. Excelente. Então, na minha concepção... Legal, bem interessante. Faz sentido. E eu penso, e aí eu já vou engatar, que aí falando para os estudantes, desde o primeiro momento, quando ingressa na faculdade, faça uma jornada de autoconhecimento. Escutou? Você que está olhando, né? Não consigo falar aqui, eu olho escutou? aqui, né? Eu preciso falar de novo, precisa repetir. Exatamente isso. Se eu tenho que deixar uma das mensagens importantes aqui nesse nosso bate-papo se você, estudante, quer aprimorar a sua comunicação desde o primeiro momento, e aí eu vou falar algo que eu acho que é um pouco inédito, que a gente não falou, comunique-se bem primeiro com você mesmo. Excelente. Quais são, por exemplo, em determinadas situações, quais são os meus sentimentos, o que eu estou precisando, quais são os meus pensamentos, porque tudo que a gente dialoga,
Vou falar para eles. Uhum. Legal, Tudo que legal. a gente dialoga com a gente vai refletir. Com certeza. Se eu estou muito angustiado e eu tenho que dar uma notícia difícil, você até Sim. comentou, eu preciso me preparar. Nossa, então eu tenho que primeiro conversar comigo. Nossa, eu estou ansioso. Não sei nem como começar. Preciso respirar. Nossa, eu estou com pensamento, aqueles pensamentos que a gente chama, que a gente rumina. Uhum. Ai, não vou dar conta. Ai, não vai dar certo. Então, eu preciso olhar para dentro. Se eu não comunicar bem comigo mesmo, entender as minhas necessidades, bom, eu estou tão nervoso, preciso me preparar, então eu vou precisar fazer isso, eu vou ter que pedir uma orientação, porque eu não estou bem. Se eu não estou bem, eu não vou estar bem com o outro. Uhum. Então, a prioridade é comunique-se bem com você mesmo. Muito legal. Muito bom. Muito legal, muito legal. Eu não sei se Não, como faz fantástico, sentido fantástico. isso. Eu achei excelente. Fantástico. É muito importante. Essa é uma mensagem, se eu pudesse escolher assim, comunique-se bem com você mesmo para Perfeito. você comunicar bem com o seu paciente. Muito legal. Bom, muito bom. legal. E eu acho que, complementando isso, uma dica que eu costumo dar quando vejo acadêmicos ou médicos nessa situação é: você nunca pode chegar numa situação como essa, num concurso, num desafio como esse, como algo inédito na sua vida. Que é o que o aluno me fala, falando, eu nunca dei uma notícia dessa para ninguém, eu vou ter que chegar lá na prova e dar. Eu falei, Você imagina quem está entrando na faculdade, porque está no Exatamente. terceiro ano, Então, ele nem pensa nessas eles têm que coisas. otimizar o tempo, ou com treinamento, ou com Exatamente. estágios, onde for, para se colocar nessa situação. Ele precisa viver Ele essa tem que situação. vivenciar isso. Ela precisa Exatamente. vivenciar, porque vocês sabem melhor do que eu, que essa é uma situação, tudo que eu não conheço, o que é? É uma ameaça. Exato. Uhum. Então, eu preciso entender que eu preciso me preparar para essa Lógico, conversa. exatamente. E ter um repertório Uhum. do diagnóstico, né, de toda a questão. Eu preciso saber quem é esse paciente que eu vou dar essa notícia Uhum. difícil. Uhum. Puxa, é uma pessoa que é muito ansiosa. Então, qual a melhor forma? Eu posso perguntar, por exemplo, numa situação difícil. O que você gostaria de saber? O que você já sabe? Exato. Exato. O Exatamente. que você já sabe dessa situação? O que sim. você gostaria de saber? Você quer que eu fale em partes? Você quer que eu falo Perfeito. de que forma? Uhum. Então, é se preparar. Uhum. Um bom comunicador, ele precisa se preparar. Parece que assim, você vê alguma pessoa falando muito bem, você fala assim, nossa, parece natural, tá arrasando. Mas você não sabe que nos bastidores, ó. Com certeza. Então, é isso, é se Muito preparar. E poder ser humano nessa hora das más notícias. Poder dizer, olha, eu tenho uma notícia para dizer aqui para você, que não é fácil, mas estou aqui para te apoiar. Então, a linguagem que você vai usar, o que você vai falar, né? Então, tudo isso te dá condições de você poder lidar com uma Excelente. situação desafiadora. Muito legal. Estamos chegando ao fim, nós precisamos encerrar. E você quer deixar algum contato seu da empresa? Como é que as pessoas conseguem achar você? Se quiserem aprofundar mais. Bom, a nossa empresa é a Comunicação Interpessoal. Depois eu não sei se pode colocar no final, pode deixar. né, o nosso Instagram, né, que é o no Instagram @comunique com K no final, .se, né, comunique-se. Lá tem muitos vídeos, tem muitas informações e, enfim, estamos à disposição para que a gente possa, a qualquer momento, se algum profissional queira viver esse processo de autoconhecimento, porque eu digo que um processo individualizado, porque nós trabalhamos em grupos, nas clínicas, mas trabalhamos individualmente. Então, se ele tiver vontade de fazer diferente, é um processo de autoconhecimento, eu digo que ele é terapêutico. Você fala, nossa, por isso que eu falo assim. Nossa, Riva, então agora eu posso fazer assim. Nesse vídeo, Riva... Não sabia, meu Deus. Então vou... Então é um processo... Bom, eu fico aqui falando, vocês não me interromperem. Eu sou entusiasmada, eu sou entusiasmada, sou apaixonada e eu quero muito que as pessoas... acho que a minha mensagem é assim... Nós podemos ter relacionamentos mais, seja no trabalho, nas relações profissionais, mas na nossa vida pessoal também. E a comunicação, ela pode gerar sofrimento quando a gente nos comunica bem. Então, eu tenho a alegria de poder ter esse propósito de dar recursos para que as pessoas possam ser mais felizes, tanto na sua vida pessoal
como na sua vida profissional. Uhum. Eu recomendo, tá? Eu sou suspeito a falar, já comentei aqui, eu sou suspeito a falar, eu recomendo, é fantástico. Eu recomendo também. A Riva é parceira, a Comunica é parceira, então eu recomendo. A gente recomenda nossas mentorias também, né? A gente sempre fala isso com os nossos mentorandos. Riva, você quer deixar algum recado final? Você tinha alguma coisa para ler, alguma coisa para falar? Eu vou ler. Pode pegar. Peraí, cadê meu óculos? Deixa eu ver onde eu botei. Peraí, só um pouquinho. A Riva deixou um recado final, acho que é legal a gente... Eu vou abrir aqui. Eu acho que eu botei... caiu aqui no chão, por isso que eu não tô... Aí eu preciso ler. Tem uma frase que eu gosto muito, né, dessa questão da humanização na relação com o profissional. Deixa eu só entrar aqui, que ele aqui só um instante. Aqui. Opa. Aqui. Tem uma frase que eu acho tão bonita, que tem né, essa intencionalidade, né, de gerar uma boa percepção e criar conexão. Então, ela é uma frase do psiquiatra Carl Jung, né, que ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Que demais. Então, é importante a gente ter esse, né, vocês como profissionais, né, médicos, a gente precisa entender que a gente está lidando com uma outra alma, que tem uma história de vida, que tem suas crenças, que tem as suas dores, e eu digo que ser empático, né, eu estou falando agora em empatia, mas é sair da nossa casinha e entrar na casinha do outro, né? Então, perceber que por trás da fala tem um mundo. Então, é isso. É o poder olhar para nossa vulnerabilidade, porque nós não somos, nós profissionais somos perfeitamente imperfeitos, e o paciente também. Demais, muito bom. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a atenção. Desculpe se eu falei um pouco. É isso que a gente quer. Eu ficaria aqui mais 2 horas, que eu acho que o assunto não esgota, né? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade, e espero de fato que as pessoas, né, que nos escutaram, os estudantes que estão nos escutando, façam essa escolha de poder se desenvolver, porque a gente pode se desenvolver sempre, melhorar sempre. Certeza. A evolução muito sempre, bom, né? Bom demais, né, Diegão? Muito Massa bom, demais. muito bom. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe seus comentários. Eu estou aqui, estou bem empolgado para variar, não tem jeito, né? Mas só para dizer que nós estamos apenas começando. Tem muita coisa ainda por vir. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito até bom. mais.